Hoje, então, a gente vai falar dos mudras. Isso é uma palavra, vamos colocar assim, masculina, né? Não é as mudras, são os mudras ou os mudras. Na tradução, mudra ou mudra quer dizer selo, selo, diretamente da linguagem oriental. Ou, se você quiser colocar, no seu sentido mais aportuguesado, gesto. Por que selo? Para que vocês usam selo, gente? Para que vocês usam selo? Fala para mim. Você fechou a carta e você colocou um selo que assegura o quê? Que você vai enviar, que tem algo ali. Então, no caso, um mudra é o quê? Ele representa selo por quê? É o sentido, vamos colocar assim, a selagem, nem sei se a palavra correta é essa, né? Do quê? Da energia que vem de cima, cósmica, que você capta e você começa a transformá-la numa coisa real e realizadora. Porque todas as ideias, se você parar para pensar, tudo que você pensa, tudo que você capta, normalmente você quer o quê? Você quer colocar em prática. Você coloca em prática como? Normalmente com as mãos. Sempre. Ou você escreve, você toca, tudo você manipula as mãos. Vocês já perceberam como você utiliza as mãos? E muito, e muito. Por isso que para os hebreus, essa palavra aqui, ó, kaf, representa a letra hebraica do 11º arcano, que é o arcano intermediário dos 22, que as letras hebraicas são também em número de 22. Esse 11º arcano, kaf, significa palma da mão. Palma da mão. Que o arcano correspondente a ela do tarô se chama força. A força, que é o arcano 11. Então significa você colocando em prática, aí que vem o sentido do selo ou do gesto. Você colocando em prática determinadas energias, determinadas ideias, determinadas forças através das suas mãos. Quer ver um mudra extremamente clássico? Vou colocar dois. O mais clássico de todos, que todo mundo conhece. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Fala aí. Vocês percebem que existe um arquétipo por detrás disso? Então você está fazendo o quê? Você está fazendo um mudra onde você não é direita nem esquerda, você é a neutralidade. Você é o bem, você não é nem bem nem mal, você é a lei justa e perfeita. Porque quando foi recomendado por todos os grandes mestres para você fazer uma oração antes de dormir, é para você apaziguar a sua alma, a sua consciência astral e mental e entrar em comunhão com o seu ser. Então, com isso, você pega as suas boas ações, as suas más ações, o que você fez de legal, o que você fez de ruim, você junta as duas e você transforma em consciência. Entenderam o sentido desse mudra, de neutralidade? Ou você só faço bem, nunca tive nenhum mau pensamento, nem sentimento na minha vida inteira. Não existe isso. Todo dia se dá uma pisada de bola. Então esse é um mudra do quê? De conscientização, onde você junta as duas. O nome é Namaskara, eu vou falar dele mais pra frente, mudra. Então você faz o quê? O caminho do meio, da consciência. Que a reza foi criada para quê? Para que foi criada a reza? Para pedir, né? Pai do céu, por favor, eu quero pagar minhas contas, eu quero que você destrua os meus inimigos, eu quero... Não, foi feito para você apaziguar a sua consciência através de tudo que você fez durante o dia, vamos dizer assim, para na hora que você relaxar, você ir com o seu corpo astral e mental, as dimensões correspondentes ao seu estado de consciência, mas de uma forma neutralizada. E não cheio de ódio no coração, cheio de mágoa, ou cheio de energias ruins, que vai fazer com que você faça um desdobramento contrário. Quer ver outro mega clássico? O que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Esse é o mudra de Jesus. Nunca viram essas fotos, os desenhos? Fotos de Jesus é boa, né? Os desenhos, né, de Jesus falso está cheio por aí, né? Ainda mais se vendendo na TV em nome dele. Então aqui quando você faz isso, ó, ele faz. Por que ele fazia isso? Agora que vem o que representa o mudra. Esse dedo aqui é o dedo de Júpiter e esse aqui é o dedo de Saturno, que eu vou explicar para vocês. Então quando ele levantava esses dois dedos, que ele mandava essa energia ou essa consciência para todas as pessoas que estavam presentes,
ele estava em sintonia, porque isso que é dedo, isso que é mudra, isso que é selo. Ele estava puxando de cima a captação da energia desses dois planetas. É isso que você faz quando você faz com consciência. Ele estava chamando a conjunção desses dois planetas que estavam no céu quando ele nasceu. Porque quando ele nasceu, Júpiter e Saturno estavam juntos no céu. Isso que era a estrela de Belém que guiava os reis magos, como sinal. E não essa história de que tinha uma luz que o guiava, não. Eles viam a conjunção, então eles sabiam que tinha um ser especial aqui. Então esses dois dedos, quando ele fazia assim, ele estava fazendo um mudra de correspondência aos dois planetas de nascimento dele, que ele trazia e captava com os dedos e passava essa energia para todos que estavam aí. Esse é o sentido de bênção. Então você pode, com um mudra, que é até um dos princípios do Reiki, muita gente que já fez Reiki aqui, 1, 2, 3, 20, não importa qual modo, você não trabalha com as mãos? De uma certa forma você está fazendo um mudra ali. Só que em vez de você fazer com o gesto, você faz com a mentalização do símbolo, não é isso que você faz? E você manda energia. Então quando você sabe e conhece a linguagem dos dedos, você opera milagres com eles. Por quê? Porque você capta a energia correspondente e você manda. É aí que eu entro nesse tripé aqui da magia, que é o primeiro ponto, que eu já falei um pouquinho para vocês, mas agora eu vou pegar firme neles. Ou seja, um mudra, que é um gesto que você pode fazer com as mãos, ele corresponde a essa parte da trindade da magia. Você pode colocar assim essa trindade. Ó. Eu prefiro colocar o caráter aqui em cima, aqui o encantamento e aqui o rito. O encantamento é o som, que aí você entra nas rezas, nos mantras, ou você mesmo cria e gera um encantamento, que é o que eu recomendo para você. Por quê? Porque quando você cria e gera algo que você fala, a fala tem poder. A fala, ela representa a parte manifestada direta, por isso que o princípio foi o verbo, de tudo que já existe como uma ideia. Então quando você expressa algo, com consciência mágica, você está fazendo um encantamento. Se eu chegar a falar assim para vocês, aquela pessoa está encantada, o que eu quis dizer? O que é para você, se eu falar assim? Se eu chegar para você, aquela pessoa está encantada. Por alguém ou por algo, vocês concordam comigo? Então, quando você cria o processo do encantamento, você está imantando ou dando vida para as suas palavras. Porque ela traz um intuito o intuito de magia. Porque falar por falar, qualquer um fala. Mas quando você fala como uma propriedade no intuito de criar e gerar algo, você está fazendo um encantamento. Então quando você fala, você cria verbos, você cria palavras, você constrói frases no sentido real de magia, você está dando poder para elas. Está cheio de gente que é boca santa. Já viram os bocas santas por aí? São pessoas que já trazem esse poder do encantamento dentro delas e nem sabem direito. Fala, acontece. Roga praga para alguém, sai de baixo, que a boca santa pega. Você vê a pessoa, você já até desvia um pouco. Você já sai de perto, né? Porque tem gente que tem esse poder, sim. Aí, quer ver você entender por quê? Por que o encantamento tem tanto poder na magia? Todos os orifícios da sua face são duplos. Olhos são duplos, os ouvidos são duplos, as narinas são duplas. O único que é andrógeno e que cria é o quê? É a boca. Você tem duas, tem gente que parece que tem, mas na verdade tem uma. Tem uma. E quer ver como você faz sexo quando você fala? Por isso que a boca é criadora? Porque a língua representa o falo, ou a parte masculina, e os próprios lábios, a vagina em si. Então quando os dois entram em... Não é assim que você fala? Ou dá para você falar sem mexer os lábios? Ou só mexendo a língua? Não. Você tem que fazer o quê? O jogo e a modulação dos dois. Você está fazendo sexo. Por isso que quando você gosta de uma pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é meter o bocão nela. E ordenar a boca dela. Ou você está narigado, orelhada. O que você faz? Olhada. Você quer fazer o quê? Você quer meter o bocão. Mas é verdade.
verdade, vocês entenderam agora o mistério do beijo? Entenderam o que é o lado oculto do beijo? Por isso é aquela coisazinha e pá, e vai ter o choque do quê? Então tá rolando o quê? É sexo. É sexo. Então por isso que o encantamento tem poder. Porque você tem o poder de criar e gerar através da fala. Por isso que o ser humano, através da fala, ele tem o quê? Ele tem a comunicação, a troca de ideias entre os outros. Não dá para você fazer isso com a orelha, com o olho, com o nariz, você faz com a boca. Então, quando você faz um encantamento, tipo assim, quer ver o que significa encantamento? É aí que a gente entra diretamente. Esses dois pontos que eu estou explicando aqui, eles vão convergir com essa parte de cima. O encantamento. É aí que eu entro na brincadeira do Boca Santa. Quando você fala algo com uma extrema vontade de que aquilo se realize, você já está fazendo magia, um encantamento. E isso vai definir o quê? Através do seu caráter, se você costuma falar coisas boas dos outros ou coisas más. E quem é que vai definir isso? Sou eu? O vizinho? Você mesmo. Né? Não existe aquele ditado fantástico que pessoas bem comuns gostam de falar de pessoas mais conscientes falam de assuntos, de coisas e etc. E por aí vai até chegar num nível extremamente elevado. Então, quando você resolve, agora que eu entro no rito, o rito representa o quê? O rito representa os gestos. Outra palavra que é uma palavra vinda do Oriente, os asanas. Já viram os yogis, você está fazendo as coisas? Eu sou muito bom nisso, né? Mas tem, né? Eu até falei na rádio isso, né? Para quem gosta desse lado do encantamento e do rito, estude das teogonias hindus o cântico dos Gandharvas. Gandharvas eram os homens músicos na Índia. Então eles ficavam tocando as cítaras, tal, cantando, e as apsaras eram as contrapartes. Eu escrevi os nomes assim, né? Aqui o som como força masculina, os Gandharvas. E aqui o sentido de gestos, asanas ou bailados, correspondente às apsaras. Eles dois juntos trabalhavam no seu sentido mais divino, porque o caráter buscava a luz e a elevação da consciência. Eles trabalhavam isso aqui, ó. Já ouviram falar nisso aqui, ó? Vocês já devem ter visto tanta besteira sobre isso aqui, né? Mas o que tem de coisa elevada. Então, um exemplo, eu tive a oportunidade de ir para lá, a cidade de Orcha, na Índia, que existem templos de tantrismo ali fantásticos, que trazem, dali que surgiu a história do ponto G. Já ouviu falar do ponto G? Eu vi até a posição lá do ponto G, mas não vou contar. Foi, pô, até que eu aprecio, né? Então tinha ali, né? Então, na verdade, o que seria esse lado do Tantra? Um magnetizava o outro. O Gandharva magnetizava a musa através do som e do canto dele, e ela magnetizava ele através do bailado e da dança que ela fazia. Quando os dois estavam no ápice da consciência, eles praticavam o ato sexual, mas era absolutamente elevado, sublimado, não era tipo pegação, não era funk que ela cantava ali, olhava para ele, pum, 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 vem cá, pum, cachorrona, deita aqui, pá, e ela lá, pum, pum, não era isso, aí já representa o lado totalmente contrário do processo, né? Aí é só aquilo, não vai subir nada, vai ficar só a imagem. Então ali, nossa, e eles faziam isso dentro dos templos, que na cidade de Orcha, se não me engano, se escreve assim, não tenho certeza. Orcha, não sei se tem 2 Hs aqui, né? Não lembro, mas se você pesquisar, vocês vão ver vários templos ali, né? Que estavam ligados a exatamente a fusão dessas duas consciências que ali estavam, né? Ligados aos Gandharvas e às Apsaras. Daí que você começa a entender o rito como sentido de gesto, como sentido de força. Então, se você acompanha, agora veja que interessante. Aqui vocês entenderam o sentido do caráter ligado ao Tantra, né? Onde que está desses relacionamentos que vinham seres especiais ali na época,
que se tornavam os filhos desses resultados do sexo que aqui havia, se tornavam os grandes sacerdotes, os grandes condutores, os professores, porque quando praticava-se o ato sexual baseado na elevação do estado vibracional, o que se projetava ali na hora do nascimento ou da concepção? Um ser especial. É isso que define o ser especial que vem ou não. Vocês compreenderam? Se for no sentido bem grosseiro, virá a manifestação grosseira na concepção. Se for no sentido extremamente sutil e elevado, tem a condição de vir uma consciência elevada desta união. Compreenderam? Que isso existe a tendência de ser o futuro. Que no futuro, quando isso ocorrer no seu sentido mais elevado, devagarzinho começará a vir os andrógenos aqui e nós teremos anjos na face da Terra. Mas isso é daqui a alguns milhares de anos. Não se preocupa agora, continua no funk fazendo, que também tem o seu lado produtivo. Então, da união desses dois, juntando com o caráter como tripé da magia, você começa a entender como se opera um mudra. Então, olha como que funciona. O mudra é o rito, é o gesto que você faz buscando um determinado intento, unindo determinadas consciências energéticas que estão presentes na mão. Quando você faz o gesto e você pronuncia o que você está almejando com isso, você está fazendo um encantamento. E de acordo com o seu caráter, que deve, pelo menos acredito eu na teoria, buscar o lado de luz, construtivo, o lado fluente, não fazer mal a ninguém, você está operando a magia. Então tem que ter esses três processos sempre. Quer ver o que originou isso aqui vindo mais para o Ocidente? Os bailados junto com o som. Qual é o número de evolução? Quantos são os dias da semana? Sons, cores? Dança dos 7 véus. Veio daqui. Aí que é a origem. Que quando você pega a consciência vindo do Oriente para o Ocidente, quando chega mais naquela parte central, ali que a gente chama hoje de Oriente Médio, onde está a Arábia e etc., continuando esse processo da iniciação, veio a dança dos 7 véus. Então quando você pega aqueles músicos fazendo uma música legal e a mulher dançando os 7 véus, na verdade ela está trabalhando 7 estados de consciência para que apareça a luz no seu sentido integral. Então tem muito de consciência aí a ser despertado. Então guardem isso. Um mudra, que é um gesto feito com as mãos, unindo determinados dedos ou determinadas partes de uma mão, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco, junto e acompanhado de um encantamento, que é uma fala, e o seu caráter como ponto ou fiel da balança, que define se você está fazendo uma boa magia ou uma má magia, vamos dizer assim, ou uma magia sombria ou luminosa, você consegue um intento. Então aí que está o sentido. Então eu vou passar para vocês agora todas as partes correspondentes a uma mão, para vocês entenderem como forças de vibração presentes nela. Depois disso, quando você quiser fazer o mudra, você parte de um encantamento, que o encantamento, o ideal é você falar, mas ele pode ser mental, Você cria o seu encantamento através do seu pensamento, com o que você está querendo, com aquele mudra. E com isso, junto ao seu caráter, você tem o tripé da magia e as coisas acontecem. Então, muita consciência ao utilizar a técnica que vai ser aqui passada, tá? Não façam por fazer ou para qualquer coisinha. Sempre procurem utilizar, sempre quando você tem um ideal, pelo menos um pouco mais nobre em relação ao que você busca e almeja, né? Um exemplo, o próprio mudra de Sakyamuni, o Buda, quer ver? Vou colocar ele aqui para vocês verem. Que tem várias estátuas no Oriente dele aqui. Ó. Aqui o clássico, o Namaskara que eu falei para vocês, que tem as duas mãos juntas. Aqui o do Cristo, aqui o do Buda. Vocês podem ver que aqui ele está unindo sempre o polegar com o indicador. Tem várias estátuas no Oriente. Que aqui ele está juntando, né, já até dou uma dica para vocês. Quando vocês forem unir algum dedo, se vocês fazem a parte da unha desses 4 aqui, junto com o polegar,
ele representa atividade. Então quando você encosta na unha, você está fazendo o quê? Você está jogando a energia que está em você para o outro. Então pode ver que o do Buda, não sei se dá para vocês observarem aqui, ó. Pode ver que o indicadorzinho dele aqui, ó, o polegar está tocando a unha do indicador. Dá para alguns de vocês verem? Se não dá, depois é só pegar a apostila e ver com cuidado. Por quê? Porque o Buda passava ensinamentos. Então quando ele estava fazendo assim, ele estava querendo passar o ensinamento. Então você aperta a unha. A unha é um ativador de consciência. Você não tem ela só para cortar ou pintar, né? Ela tem um sentido de passar energia. Quando você não coloca junto da unha, você coloca a ponta do dedo com a ponta do dedo, é recepção. Então um representa receptividade e o outro representa atividade. Então quando você junta o polegar, que o polegar sempre é o dedo que faz a liga com os outros. Por quê? O polegar ele é o único dedo incompleto da sua mão. Todos os outros são trinos. Ó. Você pode ver falange, falangina, falangeta. Só esse aqui tem dois. Alguém tem 3 partes aqui? Alguém tem 3 partes aqui? Fala pra mim. Quantas partes você tem aqui? 2. É incompleto. É incompleto. Então quando você ativa a consciência do polegar, você está ativando. Porque você completa essa terceira parte que nele não existe. Deu para entender por que você utiliza ele para ativar? É aí no caso que o Buda fazia, que o Buda ativava o quê? A consciência de Júpiter. Que ele queria passar o quê? Fé, caminhos espirituais, queria passar coisas ensinamentos extremamente elevados e sublimes. Então ele utilizava o dedo de Júpiter. Tanto é que aqui no Ocidente, sabiamente, nós colocamos o dedo de Saturno como um mudra. Aqui, é ou não mudra? Se eu fizer isso para vocês, vocês não sabem o que eu estou fazendo? Claro que aqui na palestra eu estou elevando o dedo de Saturno, mas vocês sabem o que isso significa. É verdade, é verdade. E Saturno na astrologia tem um planeta mais complicado. Na verdade, não. Ele representa estabilidade, força, organização, disciplina, etc. Você tem que ativar esse dedo se você é uma pessoa desorganizada, etc. Eu vou passar tudo isso aqui para vocês. Mas primeiro vamos entender esses conceitos aqui, esses conceitos iniciais. Né? Vamos aqui. Né? Por que você tem 2 mãos? Uma para fazer besteira e outra para ficar guardando? Por que você tem 2 mãos? E agora? E agora? Você nunca se perguntou isso? Nunca. A hora de saber agora é essa. Quer ver vocês entenderem as 2 mãos? De uma forma bem simples. Nós temos destros e canhotos. Temos ou não temos? O destro, ele escreve com qual mão? Qual é a mão boa dele? A direita. Então é a mão que ele produz. Então a mão ativa do destro torna-se a direita. E a mão esquerda torna-se a passiva. A que ele utiliza como complemento de trabalhos que normalmente ele faz com a direita. É ou não é assim? O canhoto é o contrário, não é o contrário? Ele normalmente, qual é a mão boa dele? A esquerda. E a outra, o que se torna? A mão auxiliar dele. Uma mão, a mão ativa, ou a mão boa do destro é a direita, do canhoto é a esquerda. A mão ativa é a mão que está ligada às realidades do presente com potencialidades futuras. Porque é a mão que você cria. Então ela representa a mão ativa. A mão que representa, vamos chamar de mão complementar, que no destro é a esquerda e no canhoto é a direita, acho que já entenderam isso, se torna a mão que está ligada às realidades do seu passado. O que você traz de energias e de coisas das vidas anteriores.